Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso programa Uma Palavra Clara. E estamos vendo uns encontros pessoais com Deus no passado. E hoje, eu quero avisar você. Eu quero que você preste atenção ao registro bíblico, porque o nosso encontro de hoje, em realidade, é um encontro que não aconteceu. É um encontro que deveria ter acontecido para o bem da pessoa, mas infelizmente por eles não prestar atenção, por eles desprezar a voz de Deus e as bênçãos e a presença de Deus, eles sofreram uma grande queda. E o mais forte, a oportunidade de se arrepender e recuperar aquela oportunidade nunca apareceu. E eu não quero que você, hoje, não presta atenção ou despreza a voz de Deus, que chama você hoje ao lado do Senhor, que quer fazer a obra de Deus na sua vida, que quer salvar a tua alma, e muitas vezes por estar ocupados ou concentrados e focalizados em outras coisas, não prestamos atenção e depois ficamos com a personagem que vamos ver hoje. Choramos amargamente, mas a oportunidade já foi. Vamos ler nosso texto, Gênesis 27, e vamos ler vários versículos. Vamos começar o versículo 30 de Gênesis 27. A Bíblia diz: E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaac, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça, e fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o o seu pai, e disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaac, seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande, e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e matou-se? E comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: Abençoe a mim também, a mim, meu pai. E ele disse: Veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não é o seu nome justamente chamado Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E perguntou: Não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaac a Esaú, dizendo: Eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Pai, por favor, abençoe a tua palavra hoje. Fale aos corações das pessoas, para que não se endurecem contra a tua voz. E peço isso no teu santo nome. Amém. Era para Isaac ser um homem abençoado por Deus, um homem de Deus. Era para ele, como o primogênito, tomar o lugar do seu pai futuramente. Andar no caminho de Deus, ser herdeiro da promessa de Deus, a aliança que Deus fez com Abraão e depois Isaac, seu pai. Era, logicamente, para Esaú ser o próximo nessa linhagem do povo de Deus, escolhido por Deus, abençoado por Deus. Mas, infelizmente, Esaú desprezou a bênção de Deus. Esaú desprezou esse chamado e o lugar dele na linhagem da família. Ele falou aqui
ele estava reclamando em versículo 36, dizendo, não é seu nome justamente chamado Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou. O que na nossa história aqui, em capítulo 27, o que tinha acontecido, Isaac ia dar a bênção do primogênito, ia dar essa bênção que sempre ficava com o primogênito, e abençoar ele como cabeça da família. E mandou ele sair, caçar, trazer o animal que ele mata, trazer para casa, preparar uma comida. Isaac ia comer daquela comida, aquele guisado, e daí depois ia abençoar Esaú. E enquanto Esaú saía caçando o animal, a mãe dele, Rebeca, que favorecia a Jacó, o pai favorecia Esaú, a mãe favorecia Jacó, e ela fez um esquema com Jacó, dizendo, vamos fazer isso agora para você receber a benção. E Jacó enganou seu pai e tomou a benção, ele recebeu a benção de Isaac. E Esaú falou aqui, 2 vezes este homem tem me enganado. Qual foi a outra? A outra vez foi em Gênesis 25, em versículo 29, a Bíblia diz, e Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer. Para quem me servirá a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Esaú, depois na vida, estava reclamando que Jacó enganou a ele. Mas quando vemos a realidade da história foi que a Bíblia diz que Esaú desprezou a sua primogenitura. O que era para ele ter, não quis. E vemos aqui várias coisas tristes, mas eu conto esses para vocês porque não quero você tomar a mesma atitude que Esaú tinha. Não quero você andar no mesmo caminho em que ele andava. Eu não quero você cometer o mesmo erro que ele cometeu e depois ele chorava e ele reclamava, mas o pai não tinha o que dar a ele, o que já foi dado e entregue ao irmão dele. Chega ao ponto em que a pessoa pode chorar, mas já está concretizado o resultado da sua decisão. E se você não quer estar chorando amargamente como Esaú, presta atenção o que a Bíblia nos ensina sobre o encontro pessoal com Deus, que tristemente nunca aconteceu. Primeiramente, era para os bênçãos pertencer a Esaú. Era para ele receber as bênçãos como primogênito. O direito era dele. Ele foi amado e preciado e valorizado pelo seu pai Isaac. O pai dele amava ele, gostava dele, elogiava ele. E ele, sendo o primogênito, era para ele receber todas as bênçãos do pai. Então, se ele era o primogênito, se o pai dele amava ele e não queria amaldiçoar ele, por que ele não recebeu as bênçãos que era para ele receber? Por quê? Ele não se importava com as bênçãos. Houve bênçãos que pertenciam a ele, mas a segunda coisa que vemos, ele não se importava com as bênçãos de Deus. Ele era um desses homens, parece, um homem autossuficiente, com muita confiança. Ele caçava, ele saiu no campo sozinho, ele caçava os animais, ele matava, ele conseguiu, enquanto Jacó ficava ali em casa, um lugar seguro, Esaú estava lá fora na aventura. Um homem forte, um homem, humanamente falando, bem-sucedido, um homem com sucesso, um homem com capacidade, com talento, com habilidade. E como muitas pessoas que têm talento, como muitas pessoas que têm bens, como muitas pessoas que atingem sucesso na vida, eles não percebem a necessidade que eles têm.
como Jesus Cristo falou aos homens ricos, muito difícil eles entrar no reino de Deus. Por quê? Porque eles têm tudo o que eles acham que eles precisam. Eles não percebem a necessidade espiritual. Eles não pensam na necessidade da alma. Eles não pensam na eternidade. E como eles têm tudo que o mundo oferece agora, eles pensam, eu tenho tudo, para que preciso de Deus? Esaú foi um daqueles homens. Eu sou caçador, eu sou famoso, eu sou conhecido, eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou autossuficiente, eu sou capacitado. Para que preciso disso? O que eu preciso, eu mesmo posso fazer. Eu estava conversando com um senhor uma vez, durante um tempo de evangelismo, tocando portas e procurando oportunidades para testemunhar da salvação bíblica pela graça de Deus por meio da fé. E eu falei com um senhor que literalmente falou para mim essas palavras. Mas para que preciso de Deus? Eu tenho meu emprego, tenho minha empresa, ele está abençoado, estou bem sucedido na empresa, eu tenho essa casa que é minha, eu tenho esse carro, essa caminhonete que são minhas. Para que preciso de Deus? Que triste quando pessoas não percebem as suas necessidades espirituais e por causa disso, eles não prestam atenção às bênçãos que Deus quer dar a eles. O que Ele mesmo poderia conseguir pelo próprio poder dele, para Ele, isso foi suficiente. Eu faço isso, eu faço aquilo, e mais que isso, não preciso. Triste que a autossuficiência e a autoconfiança dele foram instrumentos que levavam ele à condenação, de perder a bênção que era para ele obter. Ele tinha um visto muito curto, muito limitado. Esaú não estava pensando na eternidade, ele não estava pensando de quando ele estava envelhecido, ele não estava pensando em ter as bênçãos de Deus se a circunstância da vida mudou, se ele sofreu um acidente e depois não poderia sair a trabalhar e ganhar o mundo e ter sucesso e atingir o objetivo. Ele não pensava nada disso, ele pensava no momento. Por isso, antes na vida dele, ele vendia a primogenitura dele por um caldo. Por um caldo de lentilha, ele estava disposto... Bom, eu estou com muita fome. Eu vou morrer de fome. E de que serve essa bênção? Então, sim, você fica com a bênção e eu vou comer para não morrer. Menino, você não ia morrer? Você estava com fome. Seja homem. Você é esse homem forte. Você vai ficar tão desesperado por um estado tão breve? Que isso? Esaú estava só pensando no momento, não pensando no amanhã. E que nécio foi esse visto dele. Ele era um escravo aos apetites do corpo. Ele era limitado no visto dele. E ele não entendia. Vou vender uma vida de bênçãos por uma comida que me sacia por um tempo tão breve. E há muitos hoje que vocês estão dispostos a perder uma eternidade na presença de Deus porque você quer um momento com aquela mulher agora. Você quer um momento com aquele copo. Você quer um momento com aquela droga. E você pensa que aqueles 5 minutos, ou 15 minutos, ou aquela 1 hora de felicidade ou de prazer físico vale uma eternidade separado do Deus que ia te dar uma benção verdadeira, que dura para sempre, que pode saciar a sua alma, que a mulher, ou o homem, ou a riqueza, ou o dinheiro, ou o vício, ou a droga nunca pode saciar. E nós somos dispostos a perder a nossa eternidade por uns minutos breves de prazer físico. Que nécio é isso! Como Jesus falou em Lucas 12, de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.
Que nécio quando Deus te chama, Ele quer te perdoar do seu pecado, Ele quer te livrar do pecado, Ele quer, em lugar de você ficar debaixo da condenação, da ira de Deus, Ele quer que você desfruta comunhão íntimo e pessoal com Ele, mas nós pensamos, depois, logo, agora eu quero essa lentilha de droga, eu quero essa sopa, esse caldo do prazer, eu quero esse prazer de fama e poder. Eu prefiro esse momento, essa hora, do meu jeito, do que Deus tem ao longo da vida inteira. Que nécio é isso! Não, meu amigo. Ele desprezou, ele não quis a bênção, e é por isso que ele não recebeu. Ele não queria a responsabilidade. Na antiguidade, o primogênito não somente tinha direito às posses, aos bens materiais da família, mas ele tinha uma responsabilidade também de lidar a família, de ser o líder, não somente financeiro, mas espiritual. Era para o primogênito ser o líder espiritual na família. E Esaú demonstrou várias vezes que ele não tinha nenhum interesse nas coisas espirituais. Ele não tinha interesse em cumprir o seu papel. Ele não queria andar com Deus, conhecer a Deus, honrar a Deus, que foi a responsabilidade do primogênito. Ele não tinha tempo para isso. Ele não tinha coração para isso. E por isso, mandou embora a oportunidade. Há muitas pessoas em nosso mundo hoje, eles gostam das bênçãos, eles querem a bênção, mas eles não querem a responsabilidade. Eles querem aproveitar dos benefícios, mas eles não querem cumprir os requisitos. Agora, a salvação da tua alma é de graça. Você não precisa trabalhar para tentar merecer a sua salvação. Mas há muitas pessoas que eles mesmos sabem. Pessoas já me falaram quando eu estou compartilhando o evangelho com eles. Eles dizem, mas eu não posso entregar o meu coração a Jesus hoje, porque eu sei, se eu entrego meu coração a Ele, algumas coisas da minha vida precisam se mudar. E eu não estou disposto a mudar a minha vida hoje. Eles não querem a responsabilidade. Eles querem o benefício. São como pessoas, como é a coisa mais comum no nosso dia. Não é o homem e a mulher se casar. Todo mundo quer viver em união estável. O que é isso? Você quer os benefícios de casamento e você fuge da responsabilidade. Isso é contra o padrão que Deus colocou. Isso é contra a palavra de Deus. Isso é contra a forma de viver que traz as bênçãos. E depois não compreendemos porque todos os nossos lares são tão bagunçados como são. Você gosta daquela mulher, você gosta do prazer físico, mas você não quer cumprir o seu papel como marido. Há muitos que andam assim neste mundo hoje. E não deve ser assim. E a coisa mais triste, só até depois que ele perdeu a oportunidade, ele entendeu a importância. Quando ele entrou pensando, eu vou viver do meu jeito, eu posso desprezar essas coisas, eu posso fugir da responsabilidade, eu posso só pensar no instante, mas logo eu preciso chegar e tem que me dar as bênçãos, tem que me dar o que eu mereço, tem que dar o que é meu. E ele encontrou que passou dele a outra pessoa, ao lado dele. E não importa o quanto ele chorava, a oportunidade já foi. Mas abençoa-me a mim, pai, também. Não tem pelo menos uma bênção para mim? E o pai falou, o que era para você, eu dei a seu irmão. Agora não tem. E ele chorou, mas não houve como desfazer o erro dele. Muito triste. Há pessoas hoje que poderia falar para você. Eles não têm como porque já morreram. Já estão na eternidade, separados de Deus e condenados. Mas se pudessem voltar, eles diriam a você hoje, não despreza a voz de Deus te chamando ao lado dele. Não despreza a salvação que há pela graça de Deus por meio de fé.
Não vive só pela sua vida temporária terrestre. Não vive só para hoje. Não só pense nos apetites carnais. Busque a Deus enquanto há tempo. Aproveita das promessas dele. Aproveita da graça, da misericórdia. Aproveita da oferta de salvação. Não espera até tarde demais como eu fiz. Há milhões de pessoas que diria isso a você hoje, se pudessem. Mas eles não podem voltar. Mas eles diriam, não fez o mesmo erro que eu fiz. Eu esperava pensando que eu tenho mais tempo. Eu ainda tenho mais tempo. Eu ainda tenho mais tempo. E depois, quando eu não estava preparado, minha vida acabou. E chega ao ponto, quando não tem mais que pode fazer. Quem morre no seu pecado será condenado para sempre. Não permite isso acontecer na sua vida. A nossa sociedade de hoje quer atuar como não existe consequências permanentes pelas nossas decisões. Nós não disciplinamos, instruímos os nossos filhos, deixamos a juventude bagunçar da sociedade, da escola, da casa, e todos nós pensamos que, deixa eles fazer o que eles querem e depois, vamos dar outra oportunidade. Mas a realidade é sempre chega um momento quando não tem mais oportunidade. E a nossa sociedade diz, as consequências das nossas decisões sempre podemos evitar ou fazer de outra forma, agir de outra forma para não sofrer as consequências. Meu amigo, Deus não seja escarnecedor. O que o homem semeia, é isso que ele vai cosechar. Ele vai receber. E chega ao ponto quando a consequência de nós desprezar o chamado de Deus para aproveitar da salvação seria nossa condenação eterna. Não seja como Esaú. Não seja um nécio que só pense na barriga, que só pense no apetite físico, que só busca conforto e prazer e felicidade temporária que este mundo oferece. Não seja uma pessoa que só vive e pense no momento, no instante e não está preparado pela eternidade. Não evita a responsabilidade que todo ser humano tem para buscar a Deus e aproveitar da graça de Deus enquanto nós temos tempo. Era para Esaú ter um encontro pessoal com Deus. E ele perdeu. E infelizmente, ele não poderia recuperar aquela oportunidade. Não comete o mesmo erro que este homem cometeu. Aproveita do Deus que quer um encontro pessoal contigo hoje. Obrigado, meu amigo. Deus te abençoe.